Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu queria trazer uma reflexão, tá? Ontem de noite eu estava vendo o Kawaii, apareceu um vídeo de um budista, tá? Eu não sei nem se eu vou colocar aqui, eu posso colocar um trechinho, mas é que o YouTube tem aquela frescura de direitos autorais, então pode ser que depois o YouTube identifique que é um conteúdo, ainda mais que é de outra plataforma, pode dar problema. Mas resumidamente o que esse senhor falou do budismo é o seguinte, ele começa dizendo assim: vocês sabiam que o budismo não tem Deus? Eu sei que o budismo é uma religião não teísta. Não que eles não possam ter a crença num Deus, mas não é o foco da religião budista, tá? O foco da religião budista é você olhar para dentro de si mesmo e tentar se tornar uma pessoa melhor. Aí ele pegou e explicou o porquê, dentro da visão desse senhor. Não sei de qual ramificação do budismo ele é, tá? Não entendo muito do budismo, estou me baseando nesse videozinho curto que eu vi no Kawaii. Mas esse senhor diz que Deus, na concepção dele como budista, pode ser apenas fruto da sua imaginação. Porque os aspectos e as características de Deus, elas sempre coincidem com a cultura do qual ele faz parte. Por exemplo, o Deus dos judeus tem características da cultura do povo judeu. O Deus dos muçulmanos tem características culturais do povo muçulmano. O Deus dos hindus, ou os deuses dos hindus, tem características culturais do povo hindu, dos indianos, e assim por diante. Então, pessoal, eu achei isso muito interessante porque realmente é verdade. Entendeu? Quase toda religião que tem divindades, as divindades elas se assemelham aos aspectos culturais daquele povo a qual ela pertence. Que nem, por exemplo, a homofobia, né, que eu tento combater aqui no canal, né? A homofobia. Eu já fiz uma série de vídeos, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal chamada Homossexualidade e a Bíblia, quem quiser pode ler, onde eu já provei que a Bíblia não proíbe a homossexualidade. E para quem não sabe, eu não sou o único que fiz isso, tá? Aquele grande hebraísta, o Shaul Ben Tzion, que ele tem um canal de monoteísmo, que é monoteísmo racionalista, ele também usou os mesmos textos que eu da Bíblia hebraica e provou que ele não tem proibição nenhuma ao homossexualismo. Inclusive o canal dele é melhor que o meu, a quem interessar possa, porque além de mostrar os textos da Bíblia, ele ainda mostrou todas aquelas leis dos povos vizinhos de Israel, desde o Garítico, Fenício, Síria, etc., babilônicos. Ele falou que não tinha proibição nenhuma, o que mostra que naquela época, naquele contexto histórico, não tinha essa problemática, não tinha esse tabu. Então a problemática e a proibição só existe na interpretação dos cristãos. Então isso mostra o quê? Que esse Deus que eles acreditam não é o Deus de verdade, é um Deus da imaginação deles. Porque esse Deus, coincidentemente, odeia as mesmas pessoas que essa pessoa odeia, tem os mesmos preconceitos. Tipo assim, eu não gosto de homossexual, então eu vou dizer que Deus não gosta de homossexual. Aí você está usando a sua imaginação, criando um ser imaginário que odeia as mesmas pessoas que você odeia. Exatamente isso, quer dizer que esse Deus não é real. Inclusive o Jô Soares uma vez falou essa frase, né? Que ele falou assim, então você acredita em Deus, né? Deixa eu acreditar, Deus gosta das mesmas coisas que você, odeia as mesmas pessoas que você, permite as mesmas coisas que você gosta de fazer, e esse Deus tem completa harmonia com você. Acertei? O que o Jô Soares quer dizer com a frase é mais complexa, tá? Eu tô falando aqui de cabeça. Mas o que o Jô Soares quer dizer com essa frase? Que é muita coincidência, né? O Deus que as pessoas acreditam compartilha as mesmas características das pessoas. Já observaram isso? Por exemplo, se eu sou um cara que gosto de... sei lá, se tem um cara que gosta de beber, ele vai dizer que Deus permite beber. Se é um cara que não bebe, não gosta de bebida, ele vai tentar encontrar na Bíblia uma brecha para dizer que Deus proíbe a bebida. Porque na verdade ele não é Deus. Na verdade é a imaginação do cara. E ele quer jogar em Deus as suas próprias características para validar aquilo que ele acredita, aquilo que ele gosta ou aquilo que ele odeia. É a mesma coisa. Que nem, por exemplo, uma reflexão que me veio quando eu vi esse vídeo ontem, que eu achei também muito interessante, é o seguinte: se existe um Deus, e esse Deus é um ser inteligente, ele tem uma personalidade. Agora, todo ser pensante como nós, seres humanos, que temos personalidades, a nossa personalidade não muda. A não ser que a pessoa seja bipolar, esquizofrênica, tenha algum transtorno mental, mas a nossa personalidade é a mesma. Por exemplo, eu tenho amigos e seguidores aqui do meu canal que já vieram aqui em casa. Muitos seguidores já vieram aqui me conhecer, tomar um café, uma cervejinha. Várias pessoas já vieram aqui me visitar. Se você perguntar para duas pessoas diferentes que vieram aqui me visitar ou me conhecer, elas vão dizer a mesma coisa de mim. Não tem como uma pessoa dizer uma coisa e outra pessoa dizer outra. Falar, eu fui visitar o Ronaldo foi super ignorante comigo, me expulsou da casa dele, mandou tomar naquele lugar. E a outra pessoa dizer, não, o Ronaldo foi super gentil comigo, deu um café pra mim, me ofereceu pão, me ofereceu café, suco, etc. Não tem como, pessoal, porque o Ronaldo é o mesmo. Então qualquer pessoa que me conheça, a não ser que seja em situações atípicas, a pessoa vai ter a mesma percepção de mim. Então se você pegar duas pessoas diferentes e perguntar o que você achou do Ronaldo, elas vão convergir, elas vão dizer as mesmas coisas. Porque eu não vou mudar de comportamento de uma pessoa para outra. Tratar uma pessoa bem e outra pessoa tratar com uma ignorância. Nesse exemplo hipotético, claro. É a mesma coisa, é um Deus. Se existe um Deus, ele é o Deus de todo o planeta, então ele era para ser igual em todas as culturas e religiões. Ele era para ser um padrão. Por que para uma cultura Deus se manifestou de um jeito e para outra de outro e para outra de outro? Por exemplo, no Velho Testamento Deus manda matar. Deus manda Israel combater os seus inimigos.
mata os amalequitas, os fenícios, os filisteus, etc. Essa é a personalidade do Deus do Velho Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, você tem Jesus falando que amai seus inimigos, não resistais ao mal. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive foi perguntado recentemente, ali resistir seria reagir, tá? Então você tem um Jesus que prega completa submissão. Olha, não resista, toda autoridade vem de Deus, se alguém te bater numa face, dê a outra. É uma personalidade completamente antagônica ao outro. Se você vai para o Alcorão, você já vai ter um Deus com outra personalidade. Você vai para Mahabharata, lá dos hindus, você vai ter outro Deus, e assim por diante. Então, se existe um Deus, e ele é único, ele era para ter a mesma personalidade visto de todas as óticas das culturas humanas. Não com essas divergências todas, até antagônicas, como no caso da nossa Bíblia cristã. Não é meio curioso isso? É o mesmo que, por exemplo, eu vá visitar o Sabino, você vai visitar o Sabino, e nós falamos coisas opostas do Sabino. Um exemplo hipotético. Ou qualquer um, Antônio Miranda, Silvio Santos, Xuxa, qualquer pessoa que vocês quiserem. Só estou usando exemplo hipotético. Mas você vai visitar uma pessoa, outra pessoa vai visitar essa mesma pessoa, como é que você tem impressões tão opostas dessa mesma pessoa? Por que um diz uma coisa e o outro diz outra? Por que um Deus que se revelou lá no Velho Testamento dizia uma coisa e o Deus que se revelou no Novo Testamento diz outra? Inclusive vai ser um tema de uma nova playlist que eu vou fazer ano que vem, tá aqui no canal, tá? Esse antagonismo entre o Deus do Velho e do Novo Testamento. Se é o mesmo Deus, ele tinha que ter a mesma personalidade em qualquer testamento, em qualquer cultura, em qualquer religião. Então fica essa questão para reflexão. Será que realmente essas religiões, todas elas, são manifestações de Deus, ou de deuses, né, cada uma de um Deus? Ou será que é meramente produto da cultura e da imaginação humana, de povos e de suas épocas? Lembrando que Jesus, por exemplo, o Novo Testamento se passa num contexto romano, onde eles estavam ali sendo oprimidos por Roma, né? Roma era o império da época. Talvez por isso que Jesus prega tanta submissão. Submissão ao Império Romano. Já o Velho Testamento não, é escrito numa época em que os israelitas estavam na Idade do Bronze, tinha muita guerra, muito conflito. Então será que realmente são divindades? Ou é meramente imaginação desses povos? Fica aí para reflexão de todos. Só lembrando que eu não sou ateu, tá? Mas eu acredito em Deus, mas o Deus que eu acredito não é o das religiões, tá? É o Deus que transcende, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um likezinho, tá? Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá? O YouTube tá bugado, vocês sabem disso, então tem que lembrar em todo o vídeo. Quem gostou, dá um joinha aí que você vai ajudar a aumentar a atividade do canal, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.